Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço pra você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje, desejando aí uma boa terça-feira pra você que tá me assistindo. Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Hoje é dia de jogo, hoje tem a 10ª rodada do Campeonato Paulista, São Bento e São Paulo, jogo fora de casa, e o tricolor chega com algumas novidades para essa partida. Primeiramente, vamos enfrentar um adversário que não vive o seu melhor momento, vem de 3 derrotas consecutivas e 5 jogos sem vitórias. Já o São Paulo chega com 2 goleadas, vencemos o clássico contra o Santos e goleamos a Inter de Limeira. Mas, de acordo com algumas lesões e o Rogério Ceni poupando alguns jogadores, o São Paulo chega diferente. Hoje o tricolor precisa de apenas uma vitória simples para garantir vaga na próxima fase. Então, a provável escalação do São Paulo é a seguinte, com Rafael no gol, Natan Mendes na direita, dupla de zaga Pablo Maia e Beraldo, e na esquerda Caio Paulista. Meio de campo com Luan, Gabriel Neves e Luciano, e na frente Pedrinho, Galopo e também Jonathan Caleri. Este é o provável São Paulo para hoje à noite, jogo às 7h30, às 19h30. E aí, como é que tá a sua expectativa? Vocês acham que o São Paulo consegue uma vitória? Eu acho que sim. Vai ser uma partida não tão difícil quanto vencer aí alguns outros jogos do Campeonato Paulista, mas eu confio numa vitória aí do São Paulo pra gente, garantir a vitória, pra gente brigar pela posição primeira do grupo e pela segunda colocação geral. Então, acredito aí que em 3-1 o São Paulo consiga aí uma vitória muito interessante. Acho que hoje vai ter um golzinho do Caleri, que não tá na sua melhor fase. Vai ter mais um do Galopo, que tá disputando a artilharia do campeonato com o Roger Guedes e também com o John Kennedy. E acho que vai ter um golzinho, sabe de quem hoje? Do Luciano, nosso camisa 10, que está de volta de suspensão. Então, deixa nos comentários aí a sua opinião sobre o palpite, quanto que você acha que vai ser o jogo, que eu quero saber aí. Se você acertar, você vai ganhar um salve. Também deixa aí quem você acha que vai fazer os gols, tá bom? Então, galera, a rodada 10 está praticamente acabando. Já temos equipes classificadas como o Corinthians, que é do próprio grupo do São Bento, né? O São Bento hoje está na segunda colocação do grupo, né? Então, Corinthians e São Bento até o momento nas quartas de final. O Corinthians já está classificado. No grupo D, o Palmeiras e o São Bernardo também já estão garantidos na próxima fase. No grupo nosso aí, São Paulo e a equipe do Água Santa disputando, né, a primeira vaga do grupo. Até o momento as duas equipes estão empatadas, né, com 17 pontos, mas São Paulo com essa partida a menos, né? Então, se o tricolor vencer hoje, o São Paulo já garante vaga. E aí, restam 2 partidas pro Rogério Ceni fazer alguns testes interessantes, né, pra gente. A gente pode colocar um garoto como o Rodriguinho, como o Pedrinho da nossa base, né? Não o Pedrinho que está jogando hoje aí de atacante, né? Mas os atacantes, os meios campistas aí da nossa base. Pode dar uma oportunidade pro Patrick na lateral esquerda. Então, o Rogério Ceni nessas 2 partidas pode fazer aí alguns testes para que a gente vá pro mata-mata com confiança. Além de dar minutos para alguns jogadores que não vêm atuando tanto, né? E também pode dar uma sequência maior pro Natan na lateral direita, porque é um jogador que a gente mais pede, né? Já que o Natan, em tese, seria a 5ª opção pro Rogério Ceni, né? Que Rafinha tá machucado, Igor Vinícius, Moreira e até o Orejuela machucou. Então, dá uma sequência pro Natan aí, pode dar aí, quem sabe, até uma confiança maior pro jogador, para que ele, quem sabe, não se firme como titular aí da posição. Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores que estão lesionados, né? O São Paulo tem muitos jogadores nesta situação, mas segue trabalhando firme. Primeiramente, o Diego Costa, né? O Diego Costa é mais um jogador a iniciar a transição no gramado, né? Mais uma boa notícia, ele que se machucou na final da Sul-Americana, dia 1º de outubro do ano passado, e desde então não atuou mais, não terminou o Campeonato Brasileiro, não iniciou o Campeonato Paulista e a princípio ainda fica mais cerca de 1 mês afastado, mas é uma boa notícia a gente ter o início da transição do Diego Costa, um grande zagueiro que na ocasião era titular, era capitão do São Paulo Futebol Clube e é um zagueiro aí que tem muita confiança do Rogério Ceni. Então, muito boa notícia, né? Já que o Arboleda está próximo do retorno, né? Então a gente
poder programar também o retorno do Diego Costa, muito interessante. Os outros jogadores aí seguem outros tratamentos, né? Por exemplo, o David, que teve aí um estiramento confirmado, o próprio Orejuela, o Wellington, né? Então são alguns jogadores que seguem um tratamento, jogadores que vêm de um tempo maior afastado, como o Rafinha e o Igor Vinícius também estão nesse período de transição aí, iniciando os trabalhos no campo. O próprio Caio, né? Um atacante que se machucou também no ano passado. Então são alguns jogadores que vêm aí se recuperando e se recuperando bem. Outra notícia sobre o André Anderson. O André Anderson, que está emprestado até o meio do ano, ainda não tem prazo de retorno, né, galera? São Paulo, vocês sabem que não divulgam aí os prazos de retorno e o jogador pode ter o seu contrato encerrado antes mesmo de voltar a atuar com a camisa do São Paulo. Além do Alisson, né, que muita gente pergunta, o Alisson ficou fora do início da temporada por problemas particulares, a gente sinceramente não sabe o que aconteceu, mas o jogador aí não esteve à disposição de nenhuma partida, o jogador está retornando, mas vai ter que aprimorar sua forma física, né? O jogador que não treinou, se ele não atuasse apenas, aí tudo bem, mas o jogador sequer estava treinando e agora tem que aprimorar a sua forma física. Quem sabe para a reta final do Campeonato Paulista ou para o início das outras competições que vai mais aí para abril, para o meio do ano, né? Que é o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana. Essa semana, se eu não estiver enganado, já tem Copa do Brasil, hein? Essa próxima semana aí, acho que o Santos já entra em campo aí pela primeira fase aí, então já é bom a gente já começar a ficar de olho aí nos nossos, quem sabe, nos nossos possíveis adversários. Tá bom, galera? Então, como tá a expectativa pra hoje? Tá das mais altas. Hoje um dia atípico, né? O São Paulo é bem difícil jogar de terça-feira. Mano, confesso pra vocês que eu não lembro do São Paulo jogando de terça-feira. Confesso pra vocês aí, há muito tempo, né? Às vezes, quando passa do final de semana, joga na segunda, mas na terça eu não lembro, né? Então, não sei se a gente tem um retrospecto bom aí, mas fato é, um lado, a notícia é boa, que o São Bento não vence as 5 partidas e vem de 3 derrotas consecutivas. Mas a gente sabe o time que a gente torce. O São Paulo gosta de ressuscitar os outros times. O São Paulo, quando pega um jogador que nunca fez gol na vida, o cara faz gol. O São Paulo, quando pega um cara que não faz gol há 15 meses, o cara faz gol. São Paulo, quando pega um cara que tá voltando de lesão, não sei o que, o cara faz gol. São Paulo, quando pega um time numa fase horrível assim, o time ganha. O São Paulo, quando tem um tabu gigante contra alguém, acaba o tabu. Então, o São Paulo é o ressuscitador aí de todas as equipes. Mas, sinceramente, não acredito que isso aconteça hoje. Acho que o São Paulo consegue sim sair vitorioso e acho que o São Paulo consegue sim esses 3 pontos importantíssimos. E como eu falei, não está valendo apenas pro nosso grupo. O São Paulo está sim brigando para a classificação do nosso grupo, mas pensando também na classificação geral, porque é um ponto muito importante. Hoje a liderança está com o Palmeiras, tem São Bernardo e Corinthians na nossa frente, mas se o São Paulo vencer, aí o São Paulo consegue avançar aí essas 2 posições, o que é de fato muito importante. Por quê? Se o São Paulo decidir fora de casa, aí já é um pouco mais difícil. Pode ser contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o Bragantino. É difícil o São Paulo vencer essas equipes fora de casa. Mas quando o jogo é no Morumbi, aí a situação muda, aí já é diferente, tá certo que a gente perdeu pro Corinthians, teve um tabu encerrado, mas a gente consegue jogar melhor contra os nossos adversários nos nossos domínios. Então é de crucial importância esses próximos 3 jogos aí, encerrando a primeira fase do campeonato. Novidades aí também sobre janela de transferência, o São Paulo ainda trabalha, né? O São Paulo ainda trabalha avaliando alguns nomes interessantes do Campeonato Paulista, né? Então eu achei muito legal isso aí, porque às vezes a torcida, aí eu até critico a torcida quando faz isso, que fica aí, mas vai contratar um jogador de Série B, de Série C, de Série D, um jogador aí de um time de interior. Mano, pra você que conhece mesmo a história do São Paulo Futebol Clube, quantas vezes o São Paulo não contratou um jogador de uma divisão inferior, de um time inferior e conquistou um título? Quantas vezes isso já não aconteceu? Milhares de vezes. São Paulo já contratou jogador do Goiás, com todo respeito à história do Goiás, e foi campeão mundial. Então tem que sim canalizar aí os times do Campeonato Paulista. Se a gente for citar o exemplo do próprio Wellington Rato, que hoje é o líder de assistências do São Paulo, há 3 anos atrás ele estava na Série D, estava sem receber salário na equipe do Joinville, pensou em desistir do futebol, então, e hoje está no São Paulo. E aí, com um ano de pandemia, sem receber, tendo que mandar sua família de volta para sua cidade, porque ele, segundo ele mesmo, né, palavras dele mesmo, não estava com condições lá, estava morando nas dependências do clube, sem receber absolutamente nada, na Série D, há 3 anos atrás, e hoje está no São Paulo.
Então a gente tem que avaliar sim essas equipes e tem que ir em busca de contratações sim. O São Paulo analisou o Barleta, que fechou com o Corinthians. São Paulo analisa o Bill da Inter de Limeira, que está emprestado. São Paulo analisa aí também o Richard Rios da equipe do Guarani, que tem muitas outras equipes interessadas também. E tem outros grandes jogadores aí jogando não só o Campeonato Paulista, mas como outros estaduais também. Então tem que fazer um trabalho de scout perfeito para que a gente consiga fazer aí umas boas contratações. Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Galera, o vídeo de hoje vai se encerrando, mas não esquece de dar uma moral pra gente. Pra você que é novo, se inscreva aqui embaixo e também ativa o sininho. E pra você que sempre nos acompanha, mais uma vez, deixa o like e deixa os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, combinado? Amanhã eu volto com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço e valeu!